A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Bom dia a todos e a todas. Um prazer estar aqui nesse primeiro congresso digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Queria parabenizar a Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do nosso presidente Felipe Santa Cruz, do nosso diretor Rony Duarte, do nosso sempre presidente, deixa eu só um minutinho, que o meu outro vídeo entrou junto, ao nosso sempre presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, e a todos os demais membros do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Estamos no painel de número 67, um painel que vai trazer um assunto talvez dos mais relevantes, que é o futuro do mercado jurídico, da gestão tecnológica dos escritórios e do trabalho. E eu tenho prazer aqui de receber três grandes atores desse nosso segmento, do nosso ecossistema, do nosso mercado, que vão contribuir seguramente com orientações, com provocações, com aquilo que a gente tem que encarar diante dessa pandemia. Nós estamos enfrentando um momento atípico, inimaginável, e seguramente acelerou em muito as discussões do campo tecnológico, do futuro das nossas profissões, do que as pessoas têm chamado de novo normal, que para muitos já era normal, e a gente tem hoje aqui a missão de trazer para vocês um pouco dessa discussão. Meu nome é Vinícius Rezende, eu estou presidente da Comissão Especial de Direito para Startup do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, sou sócio do escritório Ferreira e Chagas, e ao meu lado eu tenho o Alexandre Zavaglia, e aí o currículo dele é tão grande que a gente teve que fazer uma reduzida para explicar um pouco do que... Vou pegar aqui no meu telefone, Alexandre, que eu tinha tirado meu WhatsApp do computador para não ficar apitando. Mas vou pegar aqui rapidamente o currículo do Alexandre, advogado especializado em ciência de dados aplicada ao direito, é membro da Comissão de Proteção de Dados do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente da Comissão de Direito, Inovação e Tecnologia do IASP, coordenador do Grupo de Pesquisa de Governança de Dados e Regulação de Inteligência Artificial do CEP, Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Dentre tantas outras qualificações que a gente não pôde falar porque o nosso tempo é muito curto. Junto com Alexandre, nós teremos também o grande Eric Nibo, autor de diversos livros, CEO da Bytes Academy, um jovem que vem aí se destacando no mercado e que vai trazer muitas questões importantes sobre o futurismo. E, por fim, a nossa querida presidente, ou vice-presidente da OAB do Amapá, a doutora Patrícia de Almeida Barbosa, é um prazer imenso recebê-la, um dos quadros importantes do nosso sistema Conselho Federal e seccionais. E vamos ao que interessa. Alexandre começa, seguindo a ordem aqui do folder. Queria passar a palavra para você, e que você falasse um pouco dessa transformação digital na área do direito. Uma transformação que já vinha ocorrendo, já existia, mas que, ao meu ver, e aí passo a palavra para você, ela deu uma significativa acelerada por conta desses novos momentos, novos tempos que nós estamos vivendo. Alexandre, muito obrigado, seja muito bem-vindo, meu caro. Bom dia a todos, grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Vinícius, Eric e doutora Patrícia. Grande prazer debater aqui com vocês e falar um pouco sobre essas ligações entre o direito e a tecnologia. Eu acho que a gente avançou muito.
Eu, particularmente, trabalho com essas questões aí há praticamente 10 anos, né? Nos últimos 5 anos, ajudando a desenvolver algumas tecnologias, inteligência artificial para o direito. Então, a gente sempre discutiu muito, né, que a tecnologia, na verdade, é ferramenta e que tudo isso depende muito das pessoas. É isso um pouco do que nós vamos falar aqui, e com todo mundo utilizando um pouco mais a tecnologia, né, especialmente nesse momento em que todos nós estamos, temos que trabalhar aí de forma remota, em casa, né, acessando aí o sistema do escritório. Então, certamente, tudo que a gente vem defendendo e discutindo toda essa cultura que são diferentes, né? Porque, no final das contas, por mais avançados que as ferramentas sejam, os problemas jurídicos, né, encontram aí as suas soluções no ordenamento jurídico. Então, o direito continua sendo direito, né? A tecnologia não vai mudar isso. E além de a gente conseguir entender melhor o direito, sistematizar melhor o direito com as informações, que a gente já vai falar sobre isso, né? A gente tem hoje muitas novas áreas. Então, se a gente pegar, né, e tem toda uma discussão de direito digital, que a gente defende há bastante tempo, que nunca vai ser uma área do direito, né, mas sim, todos esses problemas de tecnologia vão acontecer dentro das suas próprias áreas. E o Eric aí é um grande estudioso também de novos mercados, novos produtos, startups, não só da área do direito, de outras áreas, certamente ele vai falar um pouco isso também. Então, se a gente for ver, né, os escritórios agora, muitos escritórios estão criando a sua área relacionada à produção de dados. É um assunto novo, vem lá do constitucional e agora da LGPD, né, regulamentando a questão, mas é um assunto aí que vai certamente trazer muita demanda e muito trabalho para os escritórios de advocacia, né? Então, a gente vê os patinetes aí, se eles podem estar na rua ou não, esse assunto está no direito administrativo, né? Toda essa parte nova de meios de pagamento, open banking, né? Que a gente também tem uma área de trabalho gigantesca, as fintechs que estão crescendo bastante, né? Novos modelos de negócio, por exemplo, no direito imobiliário, os contratos agora acontecendo de forma digital, e além disso, né, você tem novas formas de garantia agora dessas grandes plataformas. Você não tem mais, né, as garantias da locação que a gente tinha antes, estudava na faculdade, agora você tem seguro, você tem novas modalidades para facilitar e a pessoa subir a foto lá e já alugar um imóvel, né? Então, ou seja, a gente tem ao passo que muitos falavam aí que a tecnologia ia acabar com o direito, etc., o que a gente vê é que a gente tem uma demanda gigantesca de novos assuntos como oportunidades para os escritórios. Então, esse é um ponto muito relevante para a gente não misturar os assuntos, porque eles são interligados, mas são diferentes, né? E do outro lado, que é o que a gente vai falar aqui, que é a tecnologia para o apoio para a prestação de serviços jurídicos. Então, é lógico que a gente pode descomplicar a forma de comunicação, que a gente vai falar aqui, descomplicar o atendimento, a forma de entender os problemas, mas o direito em si ele é complexo e continua sendo direito, né? E requer aí muito estudo, dedicação, para a gente poder ajudar os nossos clientes a resolver seus problemas. Então, o que realmente está mudando é a prestação de serviços jurídicos, é a forma como a gente faz isso, né? E isso já aconteceu em outros momentos da história. Então, a gente tem que separar bem aí para começar a entender o direito de um lado, né? E do outro lado, essa tecnologia que muito está baseada em ciência de dados, como é que a gente entende essas informações, né? Em automação, como é que a gente se utiliza de várias tecnologias, né? Para otimizar o nosso dia a dia, para criar um workflow de tarefas, para a gente conseguir se relacionar em ambientes. Então, o exemplo maior disso é o próprio processo eletrônico, né? Onde todo mundo se relaciona ali num ambiente que tem claramente quais são os passos. Então, no final das contas, a automação que ela faz automatizar a tecnologia jurídica, né? Então, o direito processual que diz quais são as fases do processo, e alguém pega um sistema, coloca essas fases e diz quem faz o quê, em que momento, né? Como faz, como é que você junta as informações. Então, a tecnologia também não faz nada sozinho, o robô não pensa, né? Alguém tem que escrever esse workflow e praticamente o que a gente vê no nosso dia a dia é isso, a gente automatizar a própria tecnologia jurídica. E no último ponto aí, que é o legal design, né, que é um assunto novo no mundo aí nos últimos 3 anos, é um ambiente onde a gente junta todas essas questões, né, o direito, as pessoas, a tecnologia, para a gente entender, né, quais são novas técnicas, novos modos, né, de resolver problemas jurídicos. Então,
a grande tendência é que os escritórios não vão mais conseguir trabalhar sem ter apoio de parceiros de tecnologia para suas diversas tarefas, né? Desde plataformas de acordo, plataformas de automação de documento, mas veja só, quando a gente está automatizando documento, o Word é uma tecnologia, certo? Quem que escreve o conteúdo do Word somos nós. Então, todos esses instrumentos que nós estamos vendo aqui na prática, né, para quem de verdade trabalha com isso e sabe, que a automação de documento, por exemplo, requer meses e meses de estudo de qual é a cláusula ideal para cada determinada situação, certo? Então, a hora que a gente constrói essa árvore de decisão, que é o ser humano que constrói, né, que olha e que depois valida e supervisiona para ver se está acertando ou não, a petição que sai ali, ou o contrato que sai ali, não é do robô, é da própria pessoa, porque é ela que construiu aquele conteúdo, né? Então, a tecnologia só está nos ajudando para aquilo que é mais repetitivo, ou que a gente entende as variáveis, né, para otimizar a nossa tarefa. Mas o conteúdo é das pessoas, o chatbot é a mesma coisa, a pergunta e a resposta vem de alguém, né? Então, esse é um conceito importante, e eu vou dar uns exemplos aqui para a gente entender um pouco melhor, né? Então, a partir disso, a gente criou uma metodologia ao longo do tempo, né, que sempre trabalha para os diversos problemas, né, diferentes aí do direito, a organização de dados. De alguma maneira a gente sempre fez isso, né, foi lá na jurisprudência, na doutrina, no fato, né, mas agora com a tecnologia a gente consegue enxergar, né, muito melhor, né, a gente tem um exame, uma tomografia computadorizada aí, de uma situação. Depois, que ferramentas é que a gente vai usar para aquele problema? Porque às vezes Excel também resolve, né? Não é só inteligência artificial. Então, quem são as pessoas, quem são as ferramentas, quem são os parceiros para aquele problema, né? Depois, o que a gente faz com isso, que é o design da solução do problema propriamente dito. E na última camada aí, a experiência do cliente, o visual law, que é simplesmente dentro dessa trajetória do design que começa lá no dado, é a camada final, é como é que a gente entrega a informação. E essa área, né, que é uma sub-área do legal design, que é chamada visual law, em algumas universidades americanas, especialmente, né, ela é muito interessante porque ela mostra também que a inovação não somente vem da tecnologia. A revolução da comunicação jurídica conforme cada destinatário, né, vai trazer uma revolução muito grande na proximidade do direito com as pessoas. E isso não é uma escolha se a gente quer ou não, se a gente aceita ou não, né? É uma questão cultural. As pessoas hoje têm informação em tempo real, têm informação no seu celular, ela quer entender de forma intuitiva aquele problema, né? Então, é uma necessidade da sociedade. Todas as profissões, todos os ambientes vão ter que se organizar para isso acontecer, né? Então, a gente sempre parte isso, né? Organização de dados, o que a gente faz com isso, e depois como é que a gente cria, né, um ambiente digital para aquele tipo de serviço. Então, para isso, a gente precisa, primeiro, de dados. Então, agora a gente tem uma comissão no CNJ, que é um grupo de estudos, né, para estudar essa questão de dados abertos do judiciário, como é que pode usar, por quem, como. Tive a oportunidade de participar lá de uma reunião, né, desse grupo de estudos, e também esse grupo de estudos definiu fazer uma pesquisa nacional para entender efetivamente o uso dos dados, inclusive pelas LOTECs, a maneira. Esse estudo foi publicado recentemente pelo Logarithms, que é liderado pelo professor Juliano Maranhão, lá da São Francisco, da USP de São Paulo, né? Também tive a oportunidade de colaborar com essa pesquisa. Então, essa pesquisa está aberta no site do Logarithms para quem tiver interesse aí, e é bastante interessante. Então, agora continua aí o grupo de estudos, isso vai ainda para o GT, para o plenário. Então, um dos assuntos importantes, né, uma pauta importante para a gente discutir é essa de dados abertos, porque isso gera transparência, permite entender os problemas da sociedade, os escritórios de advocacia, a sociedade civil ajudar a resolver esses problemas e trazer informações relevantes, né? Então, é uma pauta muito importante aí para a gente. A outra questão é justamente como é que a gente organiza ambientes com dados em tempo real para a gente tomar decisão melhor. Então, esse é um outro trabalho que eu tive a oportunidade de participar recente, junto com o Conjur, né? E uma das startups aqui do Brasil, chamada Data Lawyer, e a gente está monitorando em tempo real todos os processos trabalhistas que, de alguma maneira, direto ou indiretamente, se relacionam com a pandemia, né? Então, você pode entrar a qualquer momento no aplicativo, se procurar Conjur, Termômetro, JT, Justiça do Trabalho, vocês vão acessar a plataforma diretamente e dá para ficar brincando por estágio, por atividade econômica, né? O que é coletivo, o que é individual. Então, esse trabalho aqui mostra um pouco esse conceito do data-driven, que nós precisamos ter informação organizada em tempo real, que com isso a gente decide melhor, certo?
a gente consegue entender, né? Então, um dos efeitos desse trabalho, por exemplo, no começo eram muitas ações só para levantar o fundo de garantia, porque havia uma dificuldade administrativa para fazer isso, né? Então, as pessoas estavam tendo que entrar na justiça só para esse ponto. Então, uma vez que a gente entendeu isso, né, não só a gente, como diversos outros órgãos, houve uma mudança do procedimento para o levantamento do fundo de garantia, as pessoas não precisaram entrar mais na justiça. Então, com uma foto melhor, né, com uma informação melhor do problema, a gente consegue também trabalhar prevenção. Então, que é tirar o direito só do reativo para também a gente, né, trabalhar aí outras possibilidades de resolver problemas jurídicos, porque acesso à justiça não é só acesso ao judiciário, né? Sim, acesso ao seu direito, né? E tem muito trabalho também para os escritórios que não são relacionados aí a processos judiciais. Então, a gente vê o reflexo disso também no poder público. Nós temos em São Paulo o Laboratório de Inovação da Justiça Federal, que é um dos grandes, né, exemplos desse assunto no Brasil. Nós temos um trabalho na PGFN, né, que organizou informações e hoje não entra na justiça processos com valores abaixo de R$1 milhão, e mesmo assim aumentou 400% a arrecadação, né, porque é mais inteligente, foca em quem vai pagar, quem não vai entra no legal design e aí entra no protesto, negativação, outras estratégias, né? Então, tudo isso baseado em ciência de dados. E esse aqui é um dos trabalhos que eu trouxe, né? Pelo tempo aí não dá para a gente falar muito, mas que é do Ministério Público do Rio de Janeiro, é o promotor Pedro Mourão, né? Que tem feito um trabalho muito legal lá. Então, veja, desde a organização de informações até essa camada de final. Então, esses aqui são gráficos que hoje em dia fazem parte de algumas das ações civis públicas, né, relacionadas à corrupção no Rio de Janeiro. Então, você vê, você tem um contrato aqui que você entende, né, todos os aditivos, quanto foi a mais de cada um, por quê, né? Então, tudo isso aqui não é só o gráfico, né? Primeiro, você teve que organizar a informação. Então, você tem que ir lá, organizar todas as informações, tratar, entender o problema, né? Entender onde eventualmente houve a corrupção e lá na camada final, como é que a gente entrega, né, essa informação para que as pessoas possam compreender de uma maneira melhor. Então, é lógico que se você vai falar, né, um memoriais em Tribunal Superior é um tipo de linguagem, se você vai fazer uma política de privacidade de LGPD para o cliente final, é uma outra linguagem. Então, é isso que a gente vê muito, né, a partir de agora. Quem é o destinatário? E a gente pode criar um tipo de documento adequado para cada pessoa, né? E não quer dizer também que você vai colocar figura em tudo, porque às vezes isso não fica bom, né? Então, existe uma técnica por trás, né? Aqui, a gente tem o eleitoral, só para dar um exemplo também, muito se fala de fake news, mas pouco se fala do impulsionamento de notícias positivas, verdadeiras, né? Então, para não polemizar com assunto de política, né, eu peguei aqui a eleição de 2014, né, em que um estudo da FGV já dizia, na época, né, que praticamente 700 robôs falaram 700 mil vezes a favor dos seus candidatos. Então, o que a gente vê, né? A própria rede social, normalmente, ela está organizada de uma maneira a entender os extremos. Quem está no extremo, para ela não importa, porque é aquilo que impulsiona mais, né? Por isso que, eventualmente, a fake news ela sempre vai mais para frente, porque ela é um extremo, né? Então, o que ele entende? Quando ele entende o extremo, é aquilo que ele vai impulsionar. Então, se você pega robôs para no seu post 5 mil pessoas já direto falam, ai, que ótimo que você falou isso. A tecnologia, vamos dizer assim, entende que aquilo é uma coisa que deve ser impulsionada porque muitas pessoas vão ver. Então, essa questão. Então, pense o seguinte, como é que hoje alguém vai advogar no direito eleitoral sem ter um parceiro de tecnologia? Para entender, né, se o concorrente do seu cliente está agindo dessa maneira, por exemplo, né? Então, você vê o próprio Facebook falando que não podia mais usar robôs aí, né, nas eleições, etc. Essa notícia teve 45 mil interações, sendo que metade delas já foi robô. Então, quer dizer, a notícia falando não aceitaremos robô, metade da interação, isso aqui é um estudo da GV, né? Não é nosso, só para vocês verem. Então, assim, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, né? Cada vez mais os escritórios, e de forma complementar, vão precisar de parceiros de tecnologia para entregar o serviço jurídico por meio dessas plataformas, né? Então, automação, mesma coisa. Então, a gente trabalha na criação de sistemas, desde a leitura de texto, a análise do mercado, qual é o tema, né? Qual é a jurisprudência dominante, mas aí lendo tudo mesmo daquele setor, qual é a triagem, o que deve ir para acordo, qual é o valor, o que deve ir para o judicial,
e depois como é que a gente constrói esses documentos baseado nessa árvore de problemas do próprio escritório, né? Então, a gente trabalha na digitalização desse serviço. Mas, veja, isso aqui não tem absolutamente nada de substituição, ao contrário, né? O recheio de tudo isso é do advogado, o trabalho é dele, o atendimento é dele, a petição é dele, né? O que a gente tem ajudado é justamente a servir de ponte entre os dois mundos para isso acontecer. Privacy by Design é a mesma coisa, né? A gente ajudou a criar um framework para o escritório de advocacia, né? Isso aqui é feito com uma empresa americana lá do Vale do Silício, aqui no Brasil, que a gente tem a oportunidade de trabalhar junto com o Danilo Doneda, né? Que é um dos coautores aí da lei, que a gente quebrou a lei em 150 itens, criou todo o plano de ação, quem faz o quê, TI, jurídico, compliance, né? Todos os mapas de dados aí com robôs para entender onde estão os dados das pessoas, né? Satisfazer o artigo 18. Então, tem aí onde tem CPF, onde tem tudo, né? Dentro da rede da empresa, né? As correlações, né? De dados não estruturados. E a gente constrói, isso aqui é uma tela interna do sistema, e assim que a gente constrói o workflow de tarefas, dizendo quem faz o quê, para a gente poder também medir a performance de cada um, etc., né? Então, a gente tem trabalhado muito, eu especificamente, nessa construção de sistemas para ajudar os escritórios, departamentos jurídicos a fazer essa transformação digital, mas não no todo. O que a gente aprendeu no tempo também? Que o ideal é começar pequeno e pensar grande, né? Então, escolhe uma área, escolhe um processo, né? Começa por ele, entende, né? Valida, tem um resultado para o cliente, e a partir daí a gente consegue fazer isso. E a última questão, que é essa aí do Visual Law, né? Esse aqui é um trabalho do Nubank, que é muito legal, que mostra que o jurídico agora está ajudando na proposta de valor da empresa, né? Então, essa é uma ideia do jurídico. Ó, aqui não tem asterisco, aqui a gente não engana ninguém, aqui a comunicação é transparente, né? Essa mudança de postura do jurídico mesmo, de um lugar reativo de problemas para um parceiro de negócios mesmo, do seu cliente ou da empresa que você presta serviço, né? Então, a gente tem feito muitos trabalhos legais nessa última camada, né, que é de Visual Law, que ela não é sozinha, ela vem com o projeto inteiro, né? Então, essa aqui é uma ação civil pública que a gente entregou num caderno, né, com todas as variáveis, como pensa aí cada magistrado, a tendência, qual é o risco, etc., né? Isso aqui é um memorial de tribunais superiores falando sobre ISS, explicando aí a diferença, todo o ciclo aqui na área de coleta de exames, né, mostrando em que lugar isso aqui efetivamente acontecia, né? Relatórios aí financeiros, que a gente tem feito muitos, né? Setor agrícola, para grandes empresas, relatório do jurídico para o CEO, para o CFO. Essa aqui é uma contestação, então, veja, isso aqui é uma capa, ela é diferente, né, ela está organizada, mas o texto em si, olha, não necessariamente a gente precisa ter muitas figuras, então a gente tem trabalhado muito também o design do texto, né? Então, você vê, é uma corzinha... Isso aqui é importante, é sempre do advogado. O advogado não está excluído, né, desse novo modelo de atividade, porque o que eu tenho visto dentro da advocacia é que muita gente tem medo, né, da tecnologia, como se ela fosse acabar com as nossas profissões. Ela, de fato, modifica, né? Não tem a menor dúvida que há uma modificação significativa na nossa forma de atuar, né? Abrindo, inclusive, na minha opinião, tantos outros caminhos que antes não tinha essa oportunidade. Vou dar uma acelerada aqui, viu, Zabalho? Que o nosso tempo é... Vai lá. Curtíssimo. Tem mais uma consideração, mas eu vou voltar com mais... Não, aí a gente volta aí no final. Tá, já não tenho tanto aqui. E vou passar para o nosso querido Eric, que quase que de uma forma complementar vai tratar de uma questão muito interessante, né? Eu já vi alguns artigos que você escreveu, nos seus livros especificamente, inclusive, que é o futurismo, né? De tratar de futurismo dentro da advocacia. Algo que, né, dentro de um... E o Zavlaga colocou isso aqui muito adequadamente, né? O jurídico está passando por uma modificação, deixando de ser resistente, deixando de ser conservador, para atuar, né, como parte integrante do negócio do cliente, como agregador de valor e não mais como que as pessoas chamavam de mal necessário, né? O jurídico, o advogado era o mal necessário, que era quase que uma agressão para a gente, mas assim a gente era tratado. E dentro desse conceito aí de futurismo, de planejamento estratégico, o que você tem para contribuir com os nossos mais de 100 mil inscritos nesse congresso?
Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos. Eu vou bem nessa linha, Vinícius, que o Alexandre estava adotando. Concordo com muita coisa que ele falou. Então, vou só projetar aqui minha tela também para poder mostrar para vocês. Mas, basicamente, a gente tem metodologias para analisar o futuro, tá? Então, quando a gente fala de futuro ou futurismo, futuro do direito, a gente tem que entender como que a gente faz isso. Meu nome é Eric, como você mencionou, Vinícius, eu trabalho muito essas questões de inovação, não só no mercado jurídico, mas em outros mercados também. A gente atende tudo que é mercado hoje, a gente atende inclusive governos estrangeiros, justamente por causa dessa necessidade de você aplicar a tecnologia, inovar em todos os campos. E aí no direito não poderia ser diferente. Então, o que é o futurismo? É uma linha de estudo que analisa tendências futuras e, a partir das tendências, a gente consegue desenhar diferentes cenários. Se eles vão se concretizar ou não é outra história, porque aí a gente entra no que você mencionou mais cedo, que é o planejamento estratégico. Se eu consigo listar diferentes cenários que podem vir a acontecer, eu consigo me preparar para eles. E aí é muito interessante a gente pensar no que está acontecendo agora. Essa pandemia já tinha sido prevista por uma série de pessoas, inclusive ninguém deu notícia para isso. O IPEA, o Instituto de Economia Aplicada do Brasil, já tinha previsto um cenário de pandemia. Então, o próprio país poderia ter se preparado melhor para este cenário. E é isso que a gente fala em questão de planejamento estratégico. E aí a gente volta para o direito. Como que nós, advogados, nós, escritórios, nós, departamentos jurídicos, podemos ajudar nesse preparo e análise de futuros, né? Então, quando a gente fala de cenários, a gente está assumindo que o futuro é incerto e a gente não pode mexer nisso. Por isso, a gente precisa se adaptar e se preparar para esses diferentes cenários que a gente vai enfrentar no futuro, provavelmente. Para isso, a gente usa algumas ferramentas, tá? Uma delas é o STEEP, em que a gente começa a analisar o que está acontecendo no cenário social, tecnológico, ambiental, e aí não é só meio ambiente, é ambiente de negócios, é ambiente de tudo, tá? Econômico e político. A partir disso, a gente tem uma visão macro e a gente começa a usar outras metodologias para conseguir entender o que pode ser um cenário a se formar, tá? Como o tempo é curto aqui, eu só estou mostrando algumas das metodologias, porque quando a gente fala de futurismo, a galera geralmente acha que é meio mãe de Ná, né? Vou começar aqui a imaginar coisas que podem acontecer, mas não, existe uma metodologia para isso. E aí essa aqui é outra metodologia chamada Cone do Futuro, onde eu começo a listar os possíveis cenários. Então, o cenário absurdo, que é esse primeiro em vermelho, o possível, baseado no conhecimento que as pessoas podem ter no futuro, e aí as decorrências disso, futuro plausível, de acordo com a evolução do conhecimento atual, o futuro projetado, que é meio que a evolução do status quo, né? Então, se tudo permanece como está, esse aqui vai ser o futuro óbvio. O futuro provável, de acordo com as tendências que eu analiso, e o futuro desejável. Então, todos esses são cenários que podem vir a acontecer e a gente mapeia eles, sendo que o desejável é o único em que a gente coloca o nosso juízo de valor. Isso é muito importante, por exemplo, para governos. A gente hoje atende um governo estrangeiro que tem, inclusive, um departamento de futurismo dentro do governo deles e eles estão trabalhando no futuro desejável. Então, eles estão estimulando alguns projetos aqui no Brasil, investindo em projetos justamente para criar o futuro que eles desejam para o Brasil e para o mundo. Então, isso é muito importante a gente pensar. Outra metodologia, e aí é muito legal para quem é advogado, quem está olhando tecnologia, é o ciclo de modas da Gartner, né? Eles mostram o estágio das tecnologias e se é muito cedo para você aderir a elas ou
Não. Então, aqui você tem o começo de uma inovação. Quando você cria uma inovação, as pessoas têm uma expectativa muito alta em relação àquela inovação, e aí você bate no pico das expectativas infladas. Só que, quando você tem uma expectativa muito grande, essas inovações geralmente não entregam aquilo que corresponde às expectativas das pessoas. Então, aí passa a ter uma desilusão, e aí todas as expectativas caem. Depois de um certo tempo, você cria uma segunda versão dessa inovação ou tecnologia, e aí você passa a ter uma média entre o pico das expectativas e o vale da desilusão. Então, aí você consegue também mapear mais ou menos onde vale a pena investir, onde vale a pena entrar em termos de mercado, dentre outros fatores. Se a gente olhar aqui, por exemplo, eu coloquei o gráfico do Bitcoin, a gente pode ver exatamente que o gráfico seguiu mais ou menos o ciclo de moda da Gartner. Então, a gente consegue ver como isso serve, sim, como ferramenta para a gente analisar futuros. Qual que é a nossa preocupação aqui na Bits Academy com o futuro? E por que a gente fala tanto disso e promove esses projetos? Porque esse gráfico do Rogers, ele mostra que 2,5% da população geralmente são inovadores. Em seguida, você tem 13% mais ou menos que adotam as inovações criadas por esses inovadores, e essas pessoas aproveitam muitas oportunidades por conta dessa inovação criada. Depois disso, esses adotantes imediatos, os early adopters, eles passam essa notícia para os demais, e aí você tem 34% da população que são os adotantes, que é a maioria dos adotantes, né? A partir daí eu tenho um ponto de inflexão na curva de aproveitamento de novas tecnologias, inovações, etc. E aí a tecnologia ou inovação já não é mais novidade. Então você tem os retardatários e os adotantes não imediatos. Isso acaba gerando alguns problemas. Essas pessoas estão atrasadas em relação a outra parcela da população. Então, aí passa a ser uma preocupação de governo, por exemplo, eu criar políticas inclusivas dessa outra metade da curva que não teve acesso a essas inovações de tecnologia. Então, é muito importante eu também, como advogado, como profissional, entender em qual ponto da curva eu vou me colocar. Eu vejo muitos advogados se gabando porque não tem rede social e etc. Então, será que isso é mesmo bom? Será que vale a pena eu não ter um site? Tem muito advogado que até hoje não tem site. A gente atende muito advogados querendo se digitalizar, a gente ajuda essa galera a se digitalizar, e muitos vêm sem rede social, sem site. E aí você fala, num cenário de pandemia como esse, como que você vende seu serviço? Como que você vai aparecer para as pessoas? Então, a gente precisa ter essa visão estratégica do negócio. Assim como a Shell, por exemplo, teve lá atrás. Em 1970, eles criaram um departamento de futurismo deles. Por quê? Eu preciso analisar o futuro da energia. Se o combustível fóssil, que é o meu principal produto, vai acabar, eu preciso começar a investir em outros produtos que vão ser o futuro. Então, é importante a gente ter isso como exemplo. A própria Comissão Europeia está falando aqui, investindo no futuro que queremos. Eles criaram um programa, um fundo europeu para financiar iniciativas para o futuro que eles querem. Então, eles estão construindo o cenário de futuro desejável do ponto de vista deles. Então, tudo isso é muito importante para a gente pensar. O próprio Reino Unido aqui está falando do Future Fund, em que eles vão ajudar também empresas de tecnologia e inovação afetadas por conta da situação atual. Então, você vê uma série de atores muito expressivos com esse tipo de visão. E aí a gente tem que se perguntar, por que esses atores estão com essa postura e eu não? Eu preciso, de alguma forma, analisar isso. Assim como o Fórum Econômico Mundial também já começa com estudos identificando quais são as profissões do futuro. Será que eu realmente preciso ter medo, como o Vinícius mencionou? Eu, como advogado, tenho que ser reativo à inovação e tecnologia? Aqui são algumas das profissões que vão surgir conforme os anos. Não significa que eu estou introduzindo tecnologia e inovação, que o mercado vai acabar,
eu vou me prejudicar. O importante é eu conseguir me adaptar a essa realidade e fazer isso em tempo, porque, como a gente falou, existe uma curva de adoção da tecnologia. É preferível que eu esteja naquela metade anterior ao invés da metade posterior, porque senão eu não vou aproveitar os benefícios que a tecnologia e a inovação podem trazer. E aí eu vou reforçar o que o Alexandre falou, porque é muito importante a gente entender como que essas profissões do futuro afetam a área jurídica. Então, eu tenho engenheiros jurídicos sendo formados, então são os advogados que sabem programar, sabem lidar com a parte técnica, né, da linguagem de programação. Eu tenho a necessidade de advogados dentro de áreas de growth hacking, então como hackear o crescimento da empresa, como que eu consigo criar medidas que não precisam necessariamente estar ligadas à tecnologia, mas estratégias para impulsionar o crescimento de uma empresa. Isso é muito importante para um departamento jurídico, por exemplo. Como que eu vou criar documentos que atendem às necessidades de experiência do usuário, princípios de design para que sejam inteligíveis? Como que eu posso criar tecnologias para a área jurídica? Então, aí a gente está falando das startups, empresas de tecnologia focadas em soluções jurídicas, que são as legal techs, e como que o departamento jurídico ou o escritório de advocacia vai, de fato, contribuir para as operações da empresa, pensar realmente nos impactos que a atividade deles tem na própria operação da empresa. E aí a gente está falando do surgimento de times de operações legais. Então, tudo isso é muito importante e por isso a gente gosta muito de disponibilizar essa ferramenta que está na tela, que pode ser acessada por esse link, que é para as pessoas poderem fazer o próprio planejamento estratégico baseado em futurismo. Então, quando você acessa esse link, você tem lá uma ferramenta em que vocês podem planejar os diferentes futuros e como responder a cada um desses futuros, tá? Então, reforço aqui, é importante a gente adotar a tecnologia, analisar a inovação e ver onde que a gente pode se encaixar nisso. Não sejamos refratários a isso, porque isso contribui para a nossa profissão. Então, se a gente for pensar lá atrás, se de repente uma parcela dos advogados que era contra o uso de e-mail queria continuar com as cartas, a gente não teria a profissão que a gente tem hoje. É a mesma coisa que a gente vive na atualidade. Se a gente for refratário a essas tecnologias, a gente vai ficar para trás e tem pessoas que adotam tecnologia mais rápido do que outras. Então, vamos tentar ficar naquela parte anterior da curva de adoção de tecnologia. Aí, Eric, parabéns, amigo, mais uma vez pela sua brilhante explanação, né? E que demonstrou muito o que o Alexandre Zavlai que tratou, né? Que, na verdade, nós estamos passando por um momento diferente da sociedade, né? Mas esse avanço da tecnologia ele já existia há muito tempo, né? E a advocacia ela precisou se encaixar nesse novo modelo, né? E não você trouxe um exemplo interessante, né? Que é a questão do e-mail para a carta, mas a gente não precisa ir num passado tão longe. A gente pode ir no processo físico para o processo eletrônico, né? Que nós tínhamos aí uma resistência muito grande, né? A dificuldade das pessoas em se adaptarem, né? Hoje todo mundo está com 2, 3 telas dentro na sua mesa de escritório. Isso é uma nova forma de trabalhar. E eu tenho certeza hoje que a significativa maioria dos advogados prefere o processo eletrônico em detrimento do processo físico, né? Então, assim como antes as pessoas gostavam da sustentação oral presencial, hoje elas estão se adaptando à sustentação oral através de uma videoconferência. Eu brinquei que semana passada eu consegui estar em 3 estados diferentes sem gastar R$1 de passagem. Então, assim, isso está transformando, inclusive, o resultado financeiro dos escritórios, né, de advocacia e, ao final, é o cabo dos próprios advogados. E aí, passando a palavra já para a nossa presidente Patrícia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Sempre um prazer receber
né, o Amapá aqui nessa conferência. E queria saber como é que vocês estão enfrentando, né? Como é que a sua advocacia está enfrentando esse novo momento. Vocês estavam preparados para a adaptação? Porque a Patrícia vem de uma advocacia, digamos, mais artesanal, daquelas que dão mais dinheiro, né? Mas, infelizmente, ela vem desse segmento e hoje teve que se deparar aí com uma transformação meio que obrigatória, né? Porque nós estamos falando aqui do Alexandre e do Eric, né? Que são estudiosos do tema, que vêm tratando da tecnologia, que são percussores. Né? Nós, talvez, um pouco menos, eles são mais novos do que eu, seguramente, mas como é que está sendo enfrentar esse momento de pandemia? O que você tem visto nos seus colegas, enquanto representantes de classe, daqueles que são os mais resistentes, aqueles que estão na curva que o Eric mostrou, da metade para trás, não da metade para frente? Para frente. Muito obrigada, Vinícius, pelas referências. Um prazer fazer parte desse evento. Muito obrigada ao nosso presidente Felipe Santa Cruz pelo convite. Uma honra para o Amapá estar fazendo parte. E, Alexandre e Eric, eu vou tirar um pouquinho desse contexto do que vocês discutiram, como o Vinícius colocou tão bem. Vocês trouxeram o assunto das tecnologias, dos avanços, da necessidade que os advogados tiveram que se adequar. Como o Vinícius falou, mais para frente um pouquinho, apesar das nossas idades e do contexto que a gente começou a nossa advocacia, eu tenho 20 anos de advocacia, então, sair do processo físico para o processo de tecnologia, de petições eletrônicas, já foi uma situação bem diferente. Mas concordo com você que foi um avanço e facilitou para os advogados essa possibilidade de você estar em vários estados, de você diminuir o custo dos escritórios e dos advogados e poder otimizar isso. Mas, na contramão disso, vamos colocar nesse contexto, eu moro no extremo norte do país, e nós temos uma dificuldade básica de internet. Então, quando você fala dos avanços tecnológicos, da imposição que o mundo inteiro coloca a tecnologia e no meio jurídico não tinha como vir diferente, você vai para os primórdios da necessidade. Para você se adequar à tecnologia, você precisa ter um contexto de um bom computador. Hoje a gente precisa ter um aparato dentro do nosso escritório para fazer uma sustentação oral, Vinícius. Eu fiz no início do mês representando a OAB. Confesso a você que foi a primeira vez aqui no estado que nós tivemos que adequar essa realidade por conta da pandemia. Então, nós tivemos que correr contra o tempo, porque tanto a Justiça do Estado do Amapá quanto os advogados aqui do nosso estado tiveram que se adequar a isso. Foi estranho, é difícil o momento de você se preparar para ir para um tribunal e você ter que se trocar, colocar a sua toga, porque eu não abri mão disso, e você sentar numa mesa de um quarto, de um escritório, que a gente teve também se adequar a isso dentro das nossas casas, para fazer uma sustentação oral. Mas a tecnologia, é lógico que há muito tempo vem obrigando os advogados a entrar nesse contexto. Quando mudou do físico para o eletrônico, houve uma dificuldade muito grande no meio da advocacia, principalmente para os advogados antigos. Se antes fazia na mão petição, foi para a máquina da datilografia, foi para o computador, já foi uma dificuldade muito grande dos advogados estarem preparados para isso. E hoje, quando você vê o Eric falando de qual é o advogado que não tem página, doutor, eu não tenho, mas eu preciso ter, porque de vez em quando eu vejo os advogados postando nos grupos que tem página, que tem e-mails, que tem aquela toda estrutura funcional tecnológica, e eu não tenho, doutor. Porque a gente ainda está presa nessa condição de que a gente precisa ter mais contato, a gente precisava dessa possibilidade de estar nos fóruns, de ter dessa aproximação, e a tecnologia, que ao mesmo tempo ajuda os escritórios, está afastando a possibilidade dos advogados terem esse contato mais direto. E aí eu vou dizer, doutor, uma crítica.
E aí eu vou trazer mais, sair um pouquinho do que o Alexandre e o Eric falou, quando a gente fala assim, a justiça impôs aos advogados e ao meio jurídico essa velocidade de se adaptar às tecnologias, de ter que otimizar seus escritórios com essas ferramentas, engenheiro jurídico, que tem que ter página, que tem que ter esses e-mails e essa estrutura maior nos seus escritórios, mas quando o advogado é sozinho no seu escritório, a gente mal tem internet, tem colegas advogados aqui no estado do Amapá que quem está dando o suporte é a nossa instituição, porque não tem computador em casa com câmera para fazer uma videoconferência. Ontem, nas reuniões dos vice-presidentes, o nosso vice-presidente de Natal, o João de Deus, colocou que a dificuldade do advogado, numa sessão em defesa, que ele não conseguiu se enquadrar dentro do celular para fazer. É inovação, essa pandemia acelerou essa busca de adaptar os advogados à nova tecnologia. A justiça nos impôs, quando criou o PJE, quando criou o CEL, quando disse que, olha, não tem mais papel, vocês não precisam vir aqui, tem que ser através do peticionamento eletrônico, mas a justiça precisa também, e aí eu vou falar dos seus juízes, desembargadores, dos seus ministros, de todos eles, as pessoas físicas que compõem atrás dessas tecnologias, também se adequarem àquilo que se exige dos advogados e dos escritórios de advocacia nesse avanço tecnológico que foi imposto e antecipado aos advogados com a pandemia. Porque o que temos visto é a dificuldade dos advogados despacharem os processos eletrônicos, das dificuldades agora na pandemia dos advogados terem acesso às secretarias, aos servidores, e despachar com os próprios juízes quando a gente vê a tecnologia através do sistema jurídico, mas as pessoas ainda não preparadas para isso. Então, quando a gente vê as palestras maravilhosas do Eric e do Alexandre, confesso a vocês que deu um desespero quando a gente vê esses gráficos. A inovação é urgente, a gente precisa se adaptar, eu preciso urgente me adequar a isso, mas a realidade da advocacia, doutor Vinícius, ainda está muito distante do que a gente está vendo e está sendo imposto. Os avanços da tecnologia já vêm há muito tempo, não é só na área jurídica. A necessidade de se adequar já vem há muito tempo. E, por isso, parabenizo ao Felipe Santa Cruz, ao Rony, por esse evento tão gigantesco, de trazer a possibilidade de alerta para nós, porque eu digo que esse congresso, e eu vou dizer, hoje o nosso painel foi para mim. Quando você me perguntou ontem, Patrícia, você quer inverter a ordem? A gente mantém... Eu disse, não, deixa do jeito que está, porque eles é quem têm a experiência, são eles que têm essa vivência. E eu ainda estou aprendendo a me adaptar a essa tecnologia e aos avanços. E parabéns, Alexandre, pelo seu brilhante explanação. Eric, mais do que nunca eu preciso correr para me adaptar à nova realidade da advocacia, mas é esse contexto, Vinícius, que eu queria trazer. Aqui no Extremo Norte temos grandes escritórios, temos advogados preparados, mas temos advogados antigos e novos que ainda têm as dificuldades de acompanhar o avanço tecnológico que essa pandemia fez com que a gente tivesse que acelerar. Os escritórios aqui estão tendo que se remontar. Eu digo que essa pandemia veio para nos reinventar enquanto pessoas, naquilo que nós acreditamos, enquanto pessoas, enquanto mundo, enquanto família, mas principalmente, e trazendo para o nosso contexto de hoje, enquanto profissionais. Precisamos nos reinventar, precisamos nos adequar, precisamos avançar e pensar no futuro, Eric, ligeiro demais. Precisamos
pensar que não dá mais para a advocacia questionar os avanços, questionar as imposições tecnológicas que estão sendo colocadas nos tribunais, porque não vamos ter mais espaço para evitar esse avanço. E como você bem falou, Vinícius, hoje eu estou fazendo aqui do extremo norte do Amapá uma conferência para o mundo, para o país inteiro, com alcances que a gente não tem como mensurar. Você pode fazer e advogar em 3 estados sem custo e trazendo benefício para o seu escritório. E isso a gente precisa colocar para a advocacia. Já chegou o tempo. Precisamos nos readequar, precisamos nos reinventar e precisamos estar colado no Eric, no Alexandre, acompanhando os estudos, os avanços, os livros, as palestras, porque a gente tem que se readequar. Aqui no estado do Amapá, há uma dificuldade muito grande. Nesse período da pandemia, tivemos colegas que tivemos que emprestar escritórios, a urgência da justiça voltar, que aqui ainda não voltou, porque advogados e colegas precisam das salas da OAB para poder ter um computador com uma câmera para poder participar, de um celular que tenha um microfone com uma condição boa para poder conseguir trabalhar. E essas tecnologias que o Eric e o Alexandre colocaram parece tão para frente, mas é a nossa realidade hoje. Mas tem advogados que não têm o mínimo, doutor, para trabalhar. Então, esse papel da ESA e da OAB Nacional é importantíssimo em trazer essa discussão, esse tema, porque precisamos do apoio da nossa instituição mais ainda, e nos ensinar mesmo, e nos colocar no mercado nessa fase de avanço da tecnologia, mas nos dá estrutura física também, porque vamos ter colegas que não vão conseguir chegar nisso. Muito obrigada, doutor Vinícius. E nós que agradecemos, aliás, doutora Patrícia, e a sua fala me chamou a atenção, pegando um pouco, inclusive, do que o Eric falou. O Eric tratou ainda, que não, obviamente, pelo tempo, de forma aprofundada, mas a importância do papel do Estado, né? Dentro dessa imposição, desse novo avanço, né, de tecnologia, da forma como a gente passou a enfrentar as nossas profissões, né, especificamente a advocacia. E isso fica, talvez, um alerta, né, para a nossa classe, para a nossa OAB, né, porque a gente sabe que a tecnologia chegou para ficar, né, tudo isso que o Zavaglia trouxe, que o Eric também pontuou, é um caminho sem volta, né? E, de fato, houve uma aceleração desse novo método, digamos assim, da nossa profissão, por conta da pandemia. E aí eu acho, e aí como a doutora Patrícia, enquanto dirigente da OAB, né, que a ordem comece a trazer, né, a enfrentar a tecnologia como aliado, porque nós não temos saída, né? Assim, já existe uma diferenciação muito grande, regionalizada, né? Não na OAB, não, no país como um todo, né? Então, cabe a ordem hoje, e acho que, por isso, eu tenho que parabenizar para o Felipe Santana Cruz, porque é a primeira comissão de direito para startups, por exemplo, do Conselho Federal, né? E a startup já era algo mundialmente reconhecido, tratado como benefício para trazer para a sociedade, né? Então, tem as Lawtechs que vão trazer para a advocacia. Então, fica aí um pedido, a senhora, enquanto dirigente, faça com que os seus advogados, procure o Eric, procure o Alexandre, né? Entendo que essa tecnologia chegou, na minha opinião, felizmente, né, para ficar. Eu fiz uma pesquisa aqui no meu escritório, por conta da pandemia, a gente teve que virar a chave em 24 horas e colocar todo mundo em home office, né? E todo mundo, eu estou dizendo, 1.400 pessoas. A gente fez uma pesquisa com as 1.400 colaboradores do escritório e 65% a 70% querem ficar em home office quando acabar a pandemia. Então, ou seja, é uma nova realidade profissional, né? Os escritórios pequenos, digo fisicamente falando, não
pequeno de faturamento, nem nada disso, mas aquelas salinhas pequenas, elas deixam de existir. A pessoa vai para o co-work, né? Ele vai buscar a sala de advogado. Ele não precisa mais ter a secretária, ter o telefone, ter a conta de luz. Então, assim, é um novo modelo que a gente está enfrentando. E aí, Alexandre, eu conheço um professor aqui da UFMG chamado Nívio Viviani. Ele foi quem vendeu o programa de busca para o Google, né? Então, para quem não sabe, o Google, entre aspas, nasceu na UFMG, aqui em Minas Gerais. Ele tem uma frase que é sensacional. Tudo que é repetitivo, o robô faz melhor. E essa frase, quando eu falo para a advocacia, assusta as pessoas com medo do fim da sua profissão. Você acha que isso vai ocorrer? Você acha que nós estamos perdendo espaço para a tecnologia? Eu acho que não. Primeiro, que mesmo que é repetitivo, alguém tem que ajudar a entender que é repetitivo, tem que ajudar a entender qual é a modelagem em cima. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um juiz federal que entende que qualquer mudança da Previdência para alguém que está trabalhando é inconstitucional. De quem é essa decisão? É dele, concorda? É dele. Se a tecnologia nos ajudar a entender que aqueles 5.000 processos falam disso e simplesmente é de Previdência e a mudança da lei foi depois que a pessoa já está trabalhando, veja, não estou dizendo que é isso, é só um conceito. E ela aplicar a decisão do juiz, a decisão é de quem? É do juiz, certo? Então, é nesse sentido que aquilo que é repetitivo, que você tem uma decisão que vale para vários casos, a tecnologia vai ajudar. Mas quem é que fez a decisão? Quem é que decidiu, né? De quem é a decisão? Quem é que falou, essa decisão encaixa aqui, criou o sistema para isso acontecer? Então, é isso que as pessoas não entendem. O robô não faz as coisas sozinho. Então, o que a gente tem que entender é que, realmente, ler tudo, organizar a informação, a tecnologia faz melhor que a gente. Então, a gente tem que entender para onde a gente vai caminhar, aquilo que é mais subjetivo, né? Aquilo que ajuda a criar tecnologia. Então, e aí, falando um pouco da Patrícia, que ela falou tudo isso muito bem, essa história que a gente falou, começar pequeno, pensar grande, mas começar pequeno, porque ainda tem um caminho para tudo isso acontecer. Por mais que a gente está sendo demandado a acelerar agora, nada disso está pronto e nem vai acontecer tudo isso amanhã, né? Então, e eu gosto muito do Aristóteles, né? A gente sempre estudou filosofia também, que fala do justo meio termo. Então, quando a gente voltar, nós vamos ter que achar o justo meio termo. Aquele pessoal que quer trabalhar em casa, o outro que não, ou você trabalhar uma vez por semana, a audiência, que algumas até podem ser online agora para assuntos aí menos relevantes, mas uma de instrução a gente viu que é muito difícil de acontecer, né? Porque você tem que ter o princípio da oralidade, todas as coisas. Então, como é que a gente vai achar o equilíbrio dessas coisas, né? E tem um outro pensador também do Vale do Silício, chama Kevin Kelly, que ele tem um texto que fala: você chegou bem a tempo, que é para essa nossa ansiedade, né? Que é justamente falar que todo mundo que sabe tudo hoje não quer dizer que vai saber amanhã, porque a tecnologia vai mudar e vão ter novas profissões de novo, né? Então, todo mundo está na mesma sempre. Quem sabe mais ou menos tem que se atualizar, como o Eric falou, o tempo todo. Então, esse é um pouco aí e cobrar aí realmente dos nossos governantes infraestrutura para o país, porque agora é uma questão global, de competitividade global, né? Para todos os setores da economia, que a gente tem que ter infraestrutura para essas coisas acontecerem dessa maneira. Isso aí. Gente, eu queria ficar aqui mais 30 minutos, mas infelizmente a Lia já me comunicou aqui que a gente vai cair. Então, melhor a gente ir para o encerramento, né? E complementando aqui o que o Alexandre tratou, a gente não estudou para fazer Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, deixa o repetitivo para o robô e vamos abraçar aí as oportunidades que nós temos. Queria agradecer muito a Alexandre Zavaglia, Eric Nívio, Patrícia de Almeida. Muitíssimo obrigado em nome da Ordem dos Advogados do Brasil. Foi um prazer imenso recebê-los. Eu tenho certeza que nós conseguimos agregar muito para a advocacia, né, para os novos advogados, para os advogados mais experientes. Né? A fala de vocês foi muito, muito, muito esclarecedora. Meu muitíssimo obrigado. Né? Agora a gente dá um intervalo nos nossos painéis, às 14 horas, nessa sala especificamente, no painel 73, repercussões da pandemia, né, o Covid-19 no direito civil. Teremos nosso querido Heródoto Cortiano Júnior, Paulo Luiz Neto Lobo, Rodrigo Xavier Leonardo, Venceslau Tavares Costa Filho. Uma sala imperdível. Ok, gente? Muitíssimo obrigado aos todos mais de 100 mil telespectadores. Muito obrigado. Aproveitem que a gente ainda tem 2 dias de muito conteúdo. Alexandre, Eric, Patrícia,
Muitíssimo obrigado. Até a próxima, gente. Obrigado, pessoal.